Hoje começa uma das finais mais hypadas na recente memória da NBA, porque de um lado a gente tem o Knicks, que é uma das maiores franquias dessa liga, um dos maiores mercados também, né, Nova York, mas que não ganha já há mais de 50 anos, e a última final que chegou foi lá em 99, quando perdeu para os Spurs do Tim Duncan. E tem um Jalen Brunson que pode fazer história, talvez se tornar o maior jogador da história dessa franquia, e se isso acontecer de o Knicks for campeão, eu tenho medo do que vai acontecer na cidade de Nova York. Talvez ela vai simplesmente explodir, porque a torcida do Knicks vai enlouquecer. E do outro lado a gente tem o Spurs, que é um dos times mais jovens na história se chegar numa final de NBA. Eu acho que só o Blazers lá de 70 e pouco, 80 e pouco foi mais jovem do que esse Spurs. E tem no Wemby o alienígena, que hoje já é a cara dessa liga e que com 22 anos já existe um argumento bem forte para dizer que ele é o melhor jogador da NBA e que está numa trajetória de GOAT também, e vencer esse título já aos 22 anos nos primeiros playoffs que ele participa no seu terceiro ano de liga seria realmente um capítulo bem interessante nesse legado dele. E esse time do Spurs não era para estar pronto, não era para ser tão bom assim como já é. A gente falava bastante até antes da temporada começar que talvez essa seria uma temporada que eles iriam melhorar, iriam dar um salto, mas também seria uma temporada para descobrir o que eles precisavam para realmente atingir o level de OKC, dos melhores times da liga. Mas realmente não foi o que aconteceu. Os playoffs eles foram muito bem, enfim, jogaram muito bem contra o Blazers, contra o Minnesota, contra o OKC, contra o atual campeão OKC, chegaram no jogo 7, tá certo que o Thunder tinha desfalques ali, J-Dub e AJ Mitchell eram bem importantes para esse time, mas todas as cicatrizes que o Spurs precisava criar foram criadas já nesses playoffs e chegou nessa final. A gente tem caras como o Castle, que quarta escolha no draft, a gente já sabia que ele seria muito bom, mas ele deu um salto também nesses playoffs. Defensivamente, ele fez da vida do Shea um inferno e vai ser bem importante nessa série contra o Knicks. Ofensivamente também, obviamente, ele consegue entregar. Vai ser bem interessante como que o Spurs vai usar ele para atacar o Jalen Brunson nessa série. Vai ser realmente um dos planos ali do Spurs caçar o Jalen Brunson no máximo possível com ele, com o Dylan Harper, que está fazendo um playoff incrível e que, enfim, não sentiu nada o peso de jogar um playoff e chegar numa final com o Spurs. Ele parece que vai ser o segundo melhor jogador desse time já no futuro bem próximo. E De'Aaron Fox, apesar de estar tendo um playoff também bem irregular, vai ser bem importante nessa série, como foi no jogo 7 contra o OKC, tendo essa experiência, fazendo 15 pontos, envolvendo o Jalen Brunson também ali na defesa, né? Fazendo ele ter que defender os Spurs, e isso vai ser uma coisa bem importante dessa série. Vai ser bem interessante ver como que Devin Vassell, Julian Champagnie vão se comportar também numa final. Eles foram sendo bem importantes nesses playoffs também. A bola de 3 vai ser bem importante para os dois times. O Julian Champagnie no jogo 7 fez 6 contra o Thunder. E essa bola de 3, como eu venho falando, vai ser extremamente importante para os dois times, porque a gente sabe que o Embiid é super dominante no garrafão, tanto no ataque quanto na defesa. Então o Knicks, quando estiver atacando, vai ter um pouquinho de medo de atacar o garrafão, porque o Embiid vai estar por perto. Então caras como Anunoby, Mikal Bridges, o próprio Towns serão super importantes, e vai ser bem necessário que eles estejam em boas noites na bola de 3 para melhorar esse espaçamento, para talvez forçar o Embiid a sair um pouquinho dali e criar mais espaço para caras como Jalen Brunson, McBride, Shamet operarem também ali próximo à cesta. Vai ser importante também ver se o Knicks vai ter o Mitch Robinson de volta. Ele quebrou um metatarso da mão, passou por cirurgia, tá como questionável para esse jogo 1, e realmente, se jogar, vai ajudar bastante o Knicks, porque a gente sabe que o físico que ele traz, né, ele é um cara muito alto, ele vai conseguir disputar mais com o Embiid os rebotes. Essa questão dos rebotes vai ser bem importante, porque a gente já, desde o ano passado, esse já é um tópico que surge bastante, mas vem sendo cada vez mais importante, que é a questão da batalha de posses de bola, né? Um dos seus objetivos é ter mais posses de bola do que o seu adversário durante os jogos, né? Isso vem de rebotes ofensivos, vem de limitar os seus turnovers e provocar mais turnovers nos seus adversários, porque mesmo que talvez vocês tenham uma eficiência nos seus arremessos mais baixa do que o seu adversário, o volume de mais arremessos
pode fazer você vencer a partida, né? Mesmo, como eu falei, não tendo uma eficiência tão boa assim. Então essa questão realmente da batalha de posse de bola vai ser bem importante. A gente viu na série contra o Thunder também como o Shai foi necessário para o Thunder criar arremessos não só para ele, mas para os outros. E o Brunson vai ter bastante dessa responsabilidade. E tá aí, eu acho, uma das vantagens do Knicks em relação ao Thunder contra os Spurs, porque nessa série entre Spurs e OKC, basicamente só o Shai conseguia criar o seu próprio arremesso e aí ele teve bastante dificuldade também em conseguir ser eficiente, porque o Spurs conseguiu às vezes double team nele, o Castle fez um ótimo trabalho. Só que diferente do OKC, o Knicks tem esses outros, né, como eu já mencionei antes, de Bridges, Anunoby, Towns, caras vindos do banco também, o McBride, o Shamet, o próprio Jordan Clarkson, que vão conseguir, que podem conseguir ter essa produção ofensiva e tirar um pouquinho dessa carga do Brunson e fazer os Spurs ter mais dificuldade de marcar o perímetro e talvez não conseguir sempre botar um double team ali no Brunson, porque não pode deixar os outros sozinhos. Talvez um cara do Knicks que talvez seja deixado sozinho mais vezes é o Josh Hart, mas também ele é um tipo de cara, ele é meio que o Caruso ali do Knicks, né? Mas ele é um tipo de cara que talvez no jogo 2, ou no jogo 4, ou no jogo 5, vai ter um jogo ali que ele vai meter 5, 6, 7 bolas de 3, porque ele vai ter sido deixado sozinho, e isso vai ser a diferença da partida. Então, essa questão ofensiva do Knicks vai ser realmente bem importante para ver como que eles vão conseguir atacar os Spurs também. O Wembanyama provavelmente vai ficar mais ali no Josh Hart, porque aí ele vai poder deixar o Josh Hart um pouquinho mais livre, ficar circulando ali ao redor do garrafão, que a gente sabe que é o que o Spurs quer que o Wembanyama faça, né, para ele conseguir impactar na defesa, basicamente marcando todo o time adversário. Vai ser interessante ver como que o Knicks vai marcar o Wembanyama também, porque se a gente pensar num basquete um pouquinho mais clássico, a gente pensa pivô contra pivô, né? Então Towns contra Wemby, mas eu não acredito que vai ser assim, porque a gente sabe que primeiro que o Towns tem problemas com faltas, ele faz faltas bobas e eu não me surpreenderia se ele for o marcador principal do Wemby já no primeiro quarto ele tiver 3 faltas e aí vai trazer um problemão pro Knicks. Ainda mais porque o Knicks tem no elenco o Anunoby, que eu até vi uma estatística hoje dizendo que desde que o Wemby chegou na NBA, 20 jogadores já marcaram ele em pelo menos 100 postes de bola em half court, que é quando a defesa está postada. E desses 20 jogadores, o que melhor marcou o Wemby foi de fato o Anunoby, né? Foi o cara que o Wemby marcou, teve a média de pontos menor entre esses 20, né? E a eficiência também. Então, provavelmente vai ser isso que vai acontecer. O Knicks vai já colocar o Anunoby ali no Wemby para tentar ser físico com ele, tirar ele um pouquinho do garrafão também. Então vai ser interessante ver como é que o Wemby vai lidar com isso. Como eu falei antes no vídeo, vai ser interessante ver como que o Spurs como um todo vai atacar. Os Spurs, eu acho que eles vão tentar envolver o Brunson e o Towns o máximo possível em pick and rolls. Acho que é bom ficar de olho também no jogo de transição dos Spurs, com caras como o Keldon Johnson vindo do banco, o Castle, o Dylan Harper, que são jogadores bem rápidos, né, e que correm bastante. Talvez esse seja uma estratégia também dos Spurs, talvez uma noite onde a bola de 3 não esteja caindo, até porque a gente sabe que o Knicks é um time muito bom nisso. E essa transição dos Spurs pode ser fundamental, ainda mais porque como o Knicks é um time um pouco maior, talvez não seja tão rápido quanto o Spurs. O Knicks teve uma temporada bem interessante, porque teve a mudança de técnico e quando o Mike Brown chegou, teve todo esse discurso de mudar a maneira com que o time jogava, principalmente no ataque, né? Ser menos dependente do Jalen Brunson. E a gente viu isso de várias maneiras durante a temporada, a gente viu funcionar, a gente viu não funcionar também. Funcionou cedo quando o time venceu a Copa da NBA contra esse próprio Spurs também, jogando bem e parecia dali que a gente viu o verdadeiro Knicks, né? A gente viu esse potencial que o Knicks pode jogar. Mas logo depois o Knicks também entrou numa fase muito ruim, perdeu vários jogos seguidos. E aí a gente viu também várias entrevistas estranhas, né? Do Towns, por exemplo, falando que não sabia o seu papel no time, basicamente, e que era meio confuso, enfim. E aí a gente começava a imaginar, né? Eu comecei a imaginar que a gente de novo ia ver um Knicks que tinha toda essa promessa e em algum momento nos playoffs ia falhar e não ia conseguir. E aí chegou os playoffs, esse time terminou a temporada regular jogando bem, né? Terminando ali muito bem nos rankings de defesa e ataque, mas nos playoffs, nos 2, 3 primeiros jogos ali contra o Hawks, teve pouco de dificuldade, chegou a perder em casa, né, o primeiro jogo,
Mas depois atropelou todo mundo, são 11 vitórias seguidas. Se eu não me engano, nenhum time na história chegou na NBA, na final da NBA, com a diferença de pontos que o Knicks teve em relação aos seus adversários nos playoffs. Se eu não me engano, foram ali, não sei, 100 e poucos pontos, mais de 200 pontos, não sei. Teve até um jogo contra o Hawks que foi 50 pontos de diferença. O Knicks está no momento muito bom, tá jogando seu melhor basquetebol. Muita gente diz que talvez esse não é... Essa dominância toda do Knicks é muito por causa da competição do leste, que não foi tão boa, e que o time não tá tão bem assim quanto parece. Mas também esse duelo contra os Spurs é uma oportunidade que o Knicks tem também de mostrar e de se testar e provar que realmente é essa coisa toda e que o que vem fazendo com seus adversários do leste não é coincidência, não é só questão de que os adversários não são tão bons assim. Essa peça, o Wembanyama, vai ser bem interessante ver para ver como que o Knicks vai lidar com ela. Mas enfim, a gente sabe que séries de playoffs são jogos de xadrez. Cada jogo é um jogo, os técnicos fazem os seus ajustes, mudanças nas escalações. Não dá para exagerar nas nossas reações depois de um jogo só, mas eu acho que vai ser bem interessante esse jogo 1 a gente ver o que os técnicos estão pensando mais ou menos em relação a quem vai marcar quem. Eu acho que uma coisa que eu estou bem curioso para ver já no início é quem vai estar marcando o Wemby desde o começo, se vai ser o Anunoby ou o Towns, porque, enfim, isso vai fazer muita diferença no jogo em si. Estou bem interessado em ver também como que o Castle vai marcar o Brunson, como que o Brunson vai lidar com essa fisicalidade toda do Castle, porque, querendo ou não lidou muito com isso até agora nos playoffs, porque, bem, o Hawks tinha o Dyson Daniels, que fez um bom trabalho, mas, enfim, o Sixers usou bastante o VJ Adcombi, o Cavs não tinha basicamente um cara para marcar o Brunson, então vai ser bem interessante ver como isso vai acontecer nessa série. Mas enfim, tem várias outras coisas aqui que eu podia falar sobre essa série, vários outros personagens interessantes, mas eu só espero que seja uma série épica, que vá a 7 jogos, porque todo mundo quer ver uma final que vá a 7 jogos. E, enfim, acho que vai ser, como eu falei, bem interessante ver esse jogo 1, pra gente ter uma ideia do que os dois times estão pensando. Me diga aqui nos comentários a sua expectativa para essa série, quem que você acha que vai ganhar, qual que vai ser o placar, o que você está mais curioso para ver nesse primeiro jogo. Não se esquece de deixar o like aqui no vídeo que me ajuda bastante, se inscreve aqui no canal também. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!